Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu que dá negócio. Novos cursos UniaSelv na Alpex. Engenharia, Educação Física, Gestão Industrial, Pedagogia, Administração, Contábeis, Gestão Financeira, RH, Logística e mais 40 cursos de graduação e pós. Aulas com professores em sala de aula uma vez por semana. Vem para a Alpex UniaSelv. Matricule-se já pelo site Polos no Centro e Iririú. Graduação e pós é na Alpex. Há 20 anos realizando sonhos. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Olá, amigo consumidor. Estamos aqui mais uma vez com você em defesa do consumidor. Desta vez, iremos conversar e bater um papo com o nosso amigo Juan Schiavi, que estará também com vocês em defesa do consumidor. No dia de hoje, trataremos de assuntos de extrema relevância para que você fique informado e também a fim de que você possa sanar as suas dúvidas e encaminhar sugestões de pauta para o e-mail que está aqui embaixo da sua telinha. Juan, seja muito bem-vindo então ao nosso programa Em Defesa do Consumidor. Olá pessoal, eu sou Juan Schiavi e agora eu faço parte do Em Defesa do Consumidor. É uma honra trazer notícia para você, nosso querido telespectador. Bom, Juan, a primeira pauta do dia de hoje, então, nós vamos tratar sobre as cestas básicas, sobre a variação de preços que foi trazida por nós através da informação do Procon aqui de Joinville. Sim, essa pesquisa de preços, a variação da cesta básica está em média em 10%. Gostaria de saber o teu comentário sobre essa variação, para nós sabermos um pouco mais e informar você que está em casa. Bom, Juan, é importante que o consumidor, ele faça diligências, ele vá aos mercados e verifique, sim, essa variação de preços. É evidente que a ida em um mercado específico certamente terá produtos com valores diferentes. Então, se você vai em um mercado, a possibilidade é muito grande de que no mercado concorrente determinados produtos contenham um preço às vezes mais elevado e às vezes mais reduzido. Então, fazer a compra em um único mercado, certamente você não vai fazer a economia desejada. Então, você teria que fazer essa diligência em demais mercados. Às vezes, acaba não compensando. Sim. É bacana que você, já consumidor, tenha o mercado ou os mercados de sua confiança, onde você acredita e confia na qualidade dos produtos. Dona Maria, seu João, vale muito a pena procurar e saber onde você está gastando o seu dinheiro. Olha a diferença de valores. O menor preço da cesta básica, isso é uma pesquisa feita pelo Procon de Joinville, tá?
179,26. O maior preço, R$ 229,04. É uma diferença de R$ 30. Lembrando e levando em consideração também que o Vale Transporte está alto, entre outros assuntos, o que acontece? Nós temos a diferença de R$ 30. E R$ 30, gente, é dinheiro que está no teu bolso. Vale a pena procurar. Exatamente, Juan. Então, agora, tratando um pouquinho sobre compras pela internet. Juan, você já fez alguma compra pela internet e já teve algum problema? Já, principalmente com a entrega. Então, acreditamos que você, consumidor que está aí nos assistindo, também já teve esse tipo de problema com compras pela internet. Existem alguns cuidados básicos para que problemas sejam evitados. Obviamente que é impossível você evitar problemas de modo geral, mas você pode reduzir a incidência desses problemas. E quais são os cuidados básicos? O primeiro dele é verificar se realmente aquele fornecedor que você está prestes a adquirir um produto é uma pessoa idônea, seja uma pessoa jurídica ou seja uma pessoa física efetivamente idônea. Verificar sites como o Reclame Aqui, que inclusive agora ele é vinculado à Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ele foi reconhecido como uma ferramenta bastante útil. Nós também temos outra ferramenta interessante, que é o consumidor.gov. Nós já falamos aqui em várias outras oportunidades desse site consumidor.gov, www.consumidor.gov.br. E também vale, se você tem acesso à internet para poder fazer a compra, também fazer a consulta no site dos tribunais de justiça para verificar se a empresa tem muitas ações judiciais promovidas contra ela. Esses são os cuidados básicos, né? Então a gente aí acaba entrando em questões mais importantes após o consumo ter sido realizado, após a compra. Você tem ideia de como é que a gente deve proceder, Juan? Eu falo por experiência própria, eu busco sempre a referência desse cliente, no caso, ou nesse fornecedor. Tá? Existem sites que todos nós entramos, então não vou citar nomes desses sites, mas você compra, eu compro, minha esposa, acredito que a tua esposa também, né, Camacho? Então o que acontece, pessoal? Entre no site, vê a referência dele, vê se não está no baloeiro, desculpa o linguajar, mas é a referência que se fala quando a pessoa te dá um calote, não entrega um produto, ou deixa o consumidor à deriva. Então, para não acontecer isso, nós buscamos as referências, é idôneo, bacana, tem procedência? Tem. Além disso, nós temos também uma forma onde o mercado ele libera um valor para você a partir do momento que esse item chega na sua casa. Então isso evita muito o transtorno, o seu constrangimento e dor de cabeça. Acredito que eu acertei. É mais ou menos por aí, Juan. E se o problema aconteceu? Se o problema aconteceu, você tem algumas prerrogativas, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é bastante interessante e abrangente, porque ele dá a possibilidade de o consumidor atuar de maneira autônoma. Então, seja perante o PROCON, seja perante o próprio fornecedor, ou seja, mediante o juizado especial civil também. E aí, se ele desejar, obviamente, a contratação de um advogado de sua confiança para poder resolver o problema. E existem algumas situações bastante interessantes nesse ponto. Uma delas é a possibilidade do consumidor desistir da compra. Então, o consumidor ele comprou pela internet, comprou por telefone, comprou em um stand de venda que foi levado até sua casa ou até o ambiente onde ele se encontrava, famosos produtos de catálogo, né? Então chegou o vendedor com um produto de catálogo, vai lá na sua casa e vai vender o produto para você. Então, são formas de consumo fora do estabelecimento comercial. Diante disso, o consumidor pode... O famoso e-commerce. E-commerce também. Chegou o produto na sua casa, existe a possibilidade de desistência no prazo de 7 dias do recebimento. E, bom, essa desistência não precisa contemplar nenhuma especificidade, então não precisa ser motivada. Basta o consumidor realmente ter se arrependido. Tanto é que isso se chama direito de arrependimento. Já passou por isso, Juan? Não, graças a Deus não. Mas eu tenho uma situação, não só para o cliente no caso, para o lojista. Eu não sei se vocês já viram, chegou no meu WhatsApp, tá? Na nossa rede social, um vídeo que circula, onde o rapaz de uma loja, certo? O proprietário da loja mandou um videogame para o consumidor. O consumidor chegou avariado esse videogame, ele entrou em reclamação, reclamou no Reclame Aqui e devolveu esse videogame para a loja. Porém, quando chegou na loja, tinha uma pedra e areia, gente.
Então, como procedemos com uma situação dessa, Camacho? Essa é a minha dúvida. Uma situação dessa é bastante complexa e envolve a questão da boa-fé. Então, a sociedade ela vem tão corrompida, a gente já está tão... Lembrando, desculpa interrompê-lo, que o dinheiro caiu na conta novamente desse cliente que pagou e solicitou a devolução do produto e, no caso, o consumidor, o dono da empresa, o proprietário dessa empresa, vai arcar com prejuízo? Obviamente, essa empresa ela foi lesada. Sim. E certamente esse consumidor ele será, sim, acionado pela empresa judicialmente, inclusive em duas esferas, na esfera criminal e na esfera civil. A esfera criminal porque ele praticou um crime ali. Né? Qual é esse crime cometido? Bom, ele praticou o crime de... eventualmente até mesmo pode ser enquadrado como um estelionato. Estelionato. Eventualmente. E também ele cabe indenização pela empresa, que de fato efetuou um pagamento e não recebeu o produto de volta. Ou seja, o consumidor ele acabou ficando com as duas situações. Recebeu o dinheiro e ficou com o produto, o que é totalmente vedado, né? O direito nosso ele veda esse tipo de situação e é muito importante que se tenha boa fé no trato com as pessoas. Afinal de contas, como eu mencionei, nós somos a sociedade. A gente não pode esperar que terceiras pessoas ajam por nós. A gente não pode terceirizar nossa responsabilidade de manter a saúde e idoneidade da nossa sociedade, que já é tão burocrática por conta da falta de confiança. Né? Do caráter também, né? Exatamente. E aí, voltando lá para a questão das situações envolvendo problemas no momento da compra, quando você compra pela internet. Tem sido muito comum também a ocorrência de problemas justamente no produto. Então, receber um produto em casa, o produto não funciona da maneira adequada. O que o consumidor pode fazer diante dessa situação? Lembrando que não é o motivo de arrependimento. O consumidor não se arrependeu da compra. Ele quer o produto, mas ele quer um produto que funcione de maneira adequada. Então, o consumidor ele pode sim solicitar ao fornecedor que faça a substituição do produto. E aí vem uma dúvida muito grande. Juan, quem paga pelo reenvio desse produto? A minha dúvida era o que eu ia perguntar agora, Camacho, agora, nesse exato momento. Justamente. O consumidor ele não pode ser penalizado por conta de um vício, por conta de um problema existente no produto. Quem acaba arcando com essa situação é o próprio fornecedor. Afinal de contas, Juan, é justamente uma situação envolvendo o risco do negócio do fornecedor. O consumidor não pode ser penalizado. Então, o que acaba acontecendo na maioria das vezes? O PAC reverso. Você manda por PAC reverso e a empresa faz o pagamento lá eventualmente para os Correios ou para uma outra transportadora que tenha feito efetivamente a coleta desse material. Perfeito. A senhora Fernanda mandou uma dúvida para nós e veio de encontro a essa situação, certo? Qual que foi a dúvida dela? Eu comprei um produto num site internacional e esse produto no site estava perfeito. Quando chegou na minha casa, a camisa que era de tamanho M não cabia nem no meu cachorro, que é um pincher. Dona Fernanda, um abraço para a senhora. Como solucionar isso? É justamente o que nós comentávamos agora. É um vício do produto. O produto não serviu, então ele não se destinava à finalidade, ele não servia para a finalidade a qual se destinava. Então a gente tem duas hipóteses ali, ou ele pede o cancelamento por conta da desistência, né? Ele pode desistir dessa compra, ou então ele pode até mesmo dizer que o produto não serviu às expectativas e determinar a substituição deste produto. Existem essas duas hipóteses que são totalmente plausíveis nesse caso, né? Porque o consumidor ele vai comprar alguma coisa com uma expectativa. Existe uma legítima expectativa. Muito. Eu comprei uma televisão, eu quero que, obviamente, essa televisão funcione de maneira adequada. Se a televisão não funciona de maneira adequada e pelo período de durabilidade que eu imagino que deva durar, né? Então, existe uma legislação para isso, existe os próprios órgãos de defesa do consumidor, o Inmetro, estabelece um período que se espera que um produto desse dure. E se o produto não dura essa quantidade de tempo, também existe a possibilidade de reclamação, só que lógico, aí demanda prova, demanda o processo judicial, porque na esfera administrativa, com certeza, a empresa ela não vai proceder à troca, a não ser que esteja dentro do prazo de garantia contratual que foi estabelecido pela empresa, ou uma garantia estendida, comprada pelo consumidor, ou então, se não tiver nenhum nem outro, a gente vai lá para o CDC e
utiliza-se o prazo de 90 dias, que são para fins de bens duráveis. Além da expectativa de ficar esperando aquele amarelinho chegar na sua casa com a sua encomenda, né? Então tem essa expectativa também. Exatamente, Juan. Bom, Juan, agora nós vamos ter uma entrevista com o Arthur Rancati, que é da Semana Lixo Zero. Vai falar para a gente um pouquinho sobre consumo consciente, sobre também o lixo e os resíduos que são gerados pelo consumismo. Nós voltamos já com Em Defesa do Consumidor. Fique conosco. Interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Novos cursos UniaSelv, na Alpex. Engenharia, Educação Física, Gestão Industrial, Pedagogia, Administração, Contábeis, Gestão Financeira, RH, Logística e mais 40 cursos de graduação e pós. Aulas com professores em sala de aula uma vez por semana. Vem para a Alpex UniaSelv. Matricule-se já pelo site Polos no Centro e Iririú. Graduação e pós é na Alpex. Há 20 anos realizando sonhos. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Olá, consumidores e telespectadores, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Em Defesa do Consumidor. E hoje vamos conversar com o Arthur Rancati, que é um dos organizadores da Semana Lixo Zero em Joinville. Ele também é sócio e cofundador da Rastro Soluções Ambientais. Arthur, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e a ideia do nosso bate-papo é que a gente possa conversar um pouquinho sobre a sustentabilidade, sobre o consumo e também sobre a Semana Lixo Zero, Arthur. Bom, Arthur, a gente, nessa linha de consumo, de consumismo que a nossa sociedade vive, qual é a sua impressão sobre isso? Você acredita que nós vivemos em uma sociedade consumista, envolvida pelo capitalismo? Como é a sua impressão disso? Bom, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. É muito bom a gente poder estar aqui conversando com as pessoas, principalmente num programa de consumidor, né? Que é onde a geração do nosso lixo que a gente tanto fala, que ele vem a partir do consumo. Bom, essa questão do consumismo, nós vivemos numa sociedade de consumo, né? A troca, a forma de a gente comercializar os nossos produtos, bens, serviços, a gente precisa consumir, né? Tudo que a gente produz precisa chegar nas pessoas para que elas se alimentem, para que, enfim, tenham suas necessidades supridas. A questão do consumismo é um problema, né? Diante do capitalismo, no modelo socioeconômico que a gente vive, que é o capitalismo, esse consumo pode chegar a se transformar numa doença que é o consumismo, né? Muitas pessoas esquecem de ser e pensam muito mais em ter, né? Então isso é toda uma questão que a gente, como
consumidor precisa estar muito atento. A partir de que momento o nosso consumo está extrapolando a questão de suprir as nossas necessidades e está se transformando talvez numa fuga ou em algo que não faz sentido para o nosso dia a dia. Então, eu acho que o consumismo, ele assombra um pouco a vida das pessoas, né? A gente deixa de ser um consumidor para ser um consumista. Então, isso é uma linha muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente consome é para suprir as nossas necessidades ou a gente já está suprindo outras coisas que às vezes não são em produtos que deveriam estar trazendo esse sentido para a nossa vida, né? Então, Arthur, na sua percepção, existem duas situações, duas vertentes. O consumo, que é para realmente suprir as necessidades que nós temos, e o consumismo, que é para justamente suprir uma lacuna interna, algo que nos falta, que não é um produto, mas talvez o autoconhecimento, talvez até a própria felicidade. Até mesmo porque, Arthur, a gente passa muito pelas estratégias de marketing, né? Então você entra num mercado, por exemplo, nada é disposto de maneira aleatória, tudo é colocado de maneira absolutamente pensada. Então você vai no mercado, a primeira gôndola que você se depara são justamente os produtos cosméticos, para poder atingir o público feminino. E ao fundo do mercado você se depara com a panificadora, você se depara com o açougue, por exemplo, que são bens de absoluta necessidade. Então, eles não ficam no primeiro momento, para que a pessoa tenha a necessidade de passar por dentro de todas essas estruturas do mercado. O shopping também não é algo diferente disso. E, Arthur, segundo o marketing, a gente consumir tem tudo a ver com felicidade. Seria isso uma realidade na sua percepção? Não dá pra gente negar que é gostoso, né? Tipo, comprar uma comida, fazer um jantar, comprar uma roupa nova, isso tudo é muito gostoso. A gente gosta de se sentir bem, de ter as coisas, porque a gente precisa, né? Não adianta a gente também ser hipócrita do ponto de dizer, vamos viver aí de... a gente não tem, às vezes, condições de plantar todo o nosso alimento, não tem condições de fabricar todas as nossas roupas, enfim. Claro que tudo tem que ser pensado como fazer. Mas essa questão da felicidade e de consumir é aquela coisa que a gente comentou antes, né? Às vezes a gente está um pouco triste ou, enfim, faltando alguma coisa no nosso dia a dia, a gente não está muito bem no trabalho, eu vou comprar uma roupa para eu ficar mais feliz. Então, essa é a chave, né? Será que a gente precisa daquela roupa ou a gente está indo comprar a roupa para suprir enfim, um déficit que a gente tem ali sentimental, né? Então, consumir sim traz felicidade de certo modo, né? Vou viajar, comprei uma passagem, reservei um hotel, tu está consumindo e te traz um certo nível de felicidade, né? Mas é aquela questão, né? Tudo a gente precisa pensar de onde vêm os nossos produtos, o que ele traz de benefício para a gente e a consequência do tal do lixo, né? O que esse produto nos gera de resíduo. Então, a gente tem que trazer isso tudo na balança, né? Eu realmente preciso disso? Isso realmente me faz bem? Como foi produzido isso? As pessoas que produziram esse produto, elas tiveram condições? Qual a relação com o meio ambiente, né, desse processo produtivo? Então, até a gente pode falar mais para adiante a questão do consumo consciente, né? Isso é muito importante, a gente ter consciência daquilo que a gente consome, de onde vem, o que faz de bem para a gente, para onde ele vai. Já que você tocou nesse assunto, Arthur, consumo consciente. Como definir o que é consumo consciente e, de fato, o que é? Como você consegue implementar essa metodologia de consumo consciente na sua vida? Bom, essa questão do consumo consciente a gente tem que pensar da seguinte forma. Tudo que a gente tem é natureza processada, né? O papel já foi árvore, o vidro já foi areia, o plástico já foi petróleo. Então, tudo que a gente consome, de certa forma, já foi natureza. Então, quando a gente começa a pensar em consumo, a gente também tem que pensar em recursos naturais, né? Tudo que a gente, por exemplo, alimentação, a agricultura, ela exige muito da água. Para a gente poder ter um pedaço de carne, por exemplo, no nosso prato, são litros, mil litros de água por produção. Um exemplo é a questão da carne bovina. A cada 1 quilo de carne, a gente precisa de 15 mil litros de água. Então, assim, o que o consumo consciente pode trazer para a gente, né? Então, a gente pensar de onde vêm esses materiais, o que a gente está realmente precisando para consumir e quais são os excedentes. Então, quando a gente fala dessa questão dos recursos naturais, hoje a gente tem já escassez de recurso, né?
A Terra continua sendo um mesmo espaço, a população mundial é de que ela cresça. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas. Então são 3 bilhões de pessoas a mais no planeta, precisando consumir, precisando suprir as suas necessidades de alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, e isso tudo precisa de recurso natural. Então a gente tem que fazer mais ou menos essa conta, né? E aí, como consumir com consciência? De onde vem o produto? Eu realmente preciso dele e para onde vai os resíduos da geração desse consumo, né? Então é sempre bom a gente analisar esses 3 pontos para a gente saber se a gente está sendo um consumidor consciente ou não. Entendi, Arthur. Muito bacana. E dentro dessa perspectiva também, agora a gente tratou sobre o pré-consumo, que é justamente o consumo consciente, você consumir sabendo exatamente o porquê você está consumindo e quanto você está consumindo. Isso é de fato a consciência. Mas a gente vai agora para o momento seguinte ao consumo. O que, de fato, o consumismo tem a ver com o lixo? Tudo vem embalado, né? Hoje a gente não existe comprar algo que não tenha uma embalagem. Antigamente a gente tinha o a granel, hoje a gente ainda tem, mas mesmo assim a gente não leva os nossos potes de casa. Geralmente as pessoas chegam lá, por mais que compre a granel, o alimento, por exemplo, a gente pega um saquinho, plástico e assim vai. Tudo que a gente consome vem dentro de uma embalagem, né? Um exemplo que a gente sempre dá é a questão, por exemplo, o Gustavo está de aniversário, eu vou presentear o Gustavo com uma camiseta, por exemplo. Aí eu compro a camiseta vai num papel, daí depois vem mais um pacote de presente, aí vai numa sacola e ainda vem mais um laço de fita para embrulhar esse presente. Então, às vezes, é um produto, um presente só para o Gustavo e ele vai ter mais 4 embalagens em volta daquilo que simplesmente vai ser rasgado, enfim, na comemoração e tudo mais, e aquilo ali vai gerar um resíduo. Isso falando só no pós-consumo, né? Sem contar todo o resíduo que a gente tem lá por trás de um processo produtivo de um tingimento, da questão do plantio do algodão, enfim, tem todo um processo que a gente nem vê, né? A gente está muito dentro da caixinha do consumo. A gente esquece da questão da extração dos recursos naturais, de toda a água envolvida, de todo o impacto ambiental que tem de a gente produzir qualquer tipo de produto, e muitas vezes isso acarreta lá na frente que a gente não tem nenhuma noção. Então, por exemplo, tudo que a gente consome, a gente não pode esquecer que vai gerar um tipo de resíduo, né? E esse resíduo a gente vai escolher se ele vai virar um lixo, né? Colocar tudo num saco preto e mandar para um aterro sanitário, ou se a gente vai fazer a correta separação e enviar isso para reciclagem. E aí tem essa questão, né? Antes de a gente fazer essa reciclagem ou de enviar para algum determinado local, a gente tem que pensar em como não gerar, né? Uma atitude de consumo consciente simples que a gente tem, às vezes, é levar uma sacola retornável para o supermercado. Uma eco bag. Uma eco bag. Por que eu preciso, talvez, colocar a banana num saquinho transparente, duas maçãs em outro, sei lá, um cacho de uva em outro saquinho, depois eu chego no caixa e coloco em mais uma sacola? Por que eu não posso colocar tudo no carrinho, peso no caixa e coloco numa sacola de pano retornável, né? Então são atitudes simples que a gente tem como consumo consciente que evita a geração do lixo, né? Pensando de que tudo que a gente consome gera algum tipo de passivo ambiental, a gente tem que trazer isso para o dia a dia também. Entendi, Arthur. Então, basicamente, depende de nós. A mudança de um paradigma, a mudança de um modelo mental. Isso não vai ser uma hora para outra. Isso vai ser gradativo, né? Então, tem muito a ver com o formato de consumo que nós temos na sociedade e como nós somos estimulados. Então, como você falou, Arthur, você vai dar um presente para alguém. Em tese, não haveria nada de errado em você chegar com um presente puro e simples. Então, eu vou te dar uma camisa, Arthur. Chego lá com a camisa sem embrulho. Não teria nada de errado. Mas se entende por convenção social que é bacana, é bonito você embalar em um pacote de presente, ou até mesmo uma sacola e ofertar para a pessoa. Isso é mindset, isso é modelo mental. E às vezes a gente pode até em casa fazer esse pacote, né? Ou sei lá, com algum tipo de resíduo, ou até o próprio presente ser a embalagem, enfim, muito vai da criatividade. E às vezes as pessoas perguntam, por onde eu começo? Sabe? Como é que eu posso consumir de forma mais consciente, ou separar o resíduo e tudo mais? Vai pelo mais fácil,
né? O mais fácil hoje é eu, sei lá, ir de ônibus para o trabalho e não tirar o carro de casa. Isso já fica além do lixo, né? Mas tem toda uma questão de emissão, de poluição e tudo mais. Ou é mais fácil eu levar minha sacola retornável para o mercado, ou enfim, eu comprar produtos orgânicos em vez dos produtos tradicionais. Então isso tudo depende de cada situação, né? Na casa do Gustavo funciona de um jeito, na minha casa funciona do outro. Mas se cada um fizer um pouquinho, parece até clichê, mas a gente consegue ir mudando isso aos poucos, né? E os nossos filhos vão ser criados de uma forma diferente, eles já vão ter uma percepção diferente se a gente já incutindo essa cultura no nosso dia a dia. Exatamente, Arthur. A sociedade somos nós, né? Então a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Se a gente não faz, a gente não pode esperar que o outro faça também. E já que a gente falou em reaproveitamento, no nosso país, pelo que você entende do mercado, existe essa cultura do reaproveitamento? Olha, Gustavo, a gente tem várias ações que evidenciam a questão do reaproveitamento, né? Só que ela é um pouco, como é que eu vou dizer? As pessoas ainda não confiam tanto, por exemplo, vou dar um exemplo simples, um reaproveitamento de roupa. Quem compra em brechó e quem compra numa loja tradicional, né? Ah, eu vou comprar uma roupa usada, enfim, isso não tem nada a ver, eu quero uma roupa nova. Mas enfim, isso vai muito além, né? A questão do reaproveitamento de uma latinha. Hoje a gente toma um refrigerante, uma cerveja, o que for, cara, aquele líquido quando acaba, ele é descartado pela gente porque a gente não quer mais saber daquele resíduo. Mas pensa num catador ou numa catadora de latinha, o quanto aquilo ali faz sentido para ela. Então o reaproveitamento está muito relacionado à nossa necessidade, de acordo com o que a gente vê naquele material, né? Então a latinha para nós a gente não reaproveita, mas um catador informal ou enfim uma cooperativa vê naquilo a oportunidade de gerar renda para o seu negócio, né? Então o Brasil hoje, por exemplo, recicla 98% de todas as latinhas que são geradas no nosso país. Então assim, o reaproveitamento que para uns não faz sentido, para outro é fonte de renda. Então a gente tem que dar esse olhar para o nosso resíduo. Ver que para mim não me agrega mais nada, enfim, mas tem muita gente que precisa daquilo ali para trabalhar. Então essa questão do reaproveitamento ainda parece coisa de muito de eco-chato, né? A galera fala, fica reutilizando tudo, o pote de conserva que veio algum tipo de alimento já quer fazer um copo para, enfim, para reutilizar, mas um dos 5 R's é a reutilização. Antes de a gente reciclar, que é um processo produtivo que tem emissão de gases, que depende de uma logística, que depende de, enfim, de recursos, a gente pode reaproveitar isso tudo, né? Então é uma questão de cultura também. Um brechó, enfim, tem várias oficinas que reciclam aparelhos, enfim, isso tudo está muito relacionado à nossa cultura, né? Será que a gente joga fora simplesmente ou a gente conserta, encaminha? Então isso é... E é bacana, Arthur, que tem alguns países, como por exemplo, salvo engano, a Dinamarca, ela apresentou, existe uma lei que reduz a incidência tributária às empresas que trabalham com reaproveitamento. Por exemplo, uma empresa que trabalha com assistência técnica de celulares. Ao invés de, quando deu problema no seu smartphone, você vai lá e compra um novo. Não, você levaria para reparar. Por que a gente acaba não fazendo aqui no nosso país? Porque é muito caro. Então você vai consertar uma televisão, deu um problema numa televisão de LCD ou LED, você vai levar lá numa autorizada, vai sair em torno de 700, 600 reais para você trocar a placa. Então, por que não comprar uma nova, já que o custo de reparação de um produto usado é às vezes mais do que a metade de um produto novo? É justamente nisso que países como a Dinamarca, que eu citei aqui, pensaram. De promover uma legislação que fomentasse a redução do custo dessa manutenção e aí automaticamente barateasse o custo também para o consumidor final, que ao invés de adquirir um produto novo, gerar mais demanda ambiental, mais passivo, realmente valeria a pena você fazer essa reparação. E você tem ideia, Arthur, por que esse tipo de situação acontece? Por que nós não temos essa cultura do reaproveitamento tão intrínseca aqui no nosso país, nas pessoas que convivem aqui? Vai muito também, eu acho que do poder aquisitivo, né? Às vezes me perguntam, quem é que gera mais lixo, rico ou pobre? Primeiro que essa divisão não é legal, né? Então, assim, vai muito do estilo de vida que a pessoa leva. Se ela olha o bem, eu posso consertar em vez de simplesmente jogar fora e comprar outro. Mas, assim, eu acredito, Gustavo, que tem muita gente que já tem
a consciência de que ela pode reutilizar do que simplesmente descartar e comprar um novo, sabe? Também pelas questões econômicas, né? Não é todo mundo que tem condição de simplesmente deixar de lado aquele aparelho e comprar um novo. Então isso é muito pessoal, eu acho, que eu diria, assim, não é tanto os Estados Unidos, por exemplo, lá a cultura é muito mais de compra, consome e descarta do que aqui no Brasil, né? A gente ainda tem um outro ritmo do modelo econômico, enfim, uma outra cultura com relação às coisas. Então, acho que aqui ainda a gente tem um pouco de não jogar tão fora as coisas, ser tão descartável, né? Porque aqui as coisas são caras, né? A gente não tem hoje produtos tão baratos quanto nos Estados Unidos um celular. Então, isso vai muito de cada pessoa, eu acho. Maravilha, Arthur. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando mais sobre a Semana Lixo Zero. O que é e como surgiu, Arthur? Conta pra gente a Semana Lixo Zero. Bom, a Semana Lixo Zero, ela vem do Instituto Lixo Zero Brasil, que é uma ONG de Florianópolis, que idealizou esse evento lá em 2010. Joinville começou a participar em 2014 e hoje já está por mais de 50 municípios do Brasil. E ela surge do conceito lixo zero, né? Porque antes da semana existir, existe um conceito que é o conceito lixo zero. Esse conceito, ele visa primeiro a gente repensar o nosso estilo de vida, depois a gente reduzir, recusar muita coisa, e aí lá no fim a gente reciclar. Então a semana ela vem para divulgar esse conceito lixo zero na sociedade, então é um trabalho do poder público, da sociedade, das comunidades, né, e das empresas de se organizarem a ser lixo zero. E a ideia é o quê? A gente separar, né, evitar a geração dos resíduos e a partir do momento que a gente gera, a gente separar isso corretamente. Lembrando que a gente fala de reciclagem, compostagem e aí, por último, em últimos casos, 10% dos resíduos ir para aterro sanitário. Então, essa é a ideia da Semana Lixo Zero. A gente trazer isso em pauta e fazer com que cada um faça um pouquinho no seu meio, né? E, Arthur, aqui em Joinville, ela vai acontecer em que período? Vai acontecer esse ano? Sim, a Semana Lixo Zero já vai para o 5º ano aqui na cidade. Ela acontece esse ano de 19 a 28 de outubro. Qualquer organização, escola, empresa, enfim, comunidade pode fazer alguma ação de mobilização do conceito dentro da Semana Lixo Zero. E isso vai desde oficinas, debates, limpezas urbanas, seminários, várias atividades que acontecem. Ano passado a gente fez 85 ações, né? Cada um foi fazendo alguma coisa e a agenda ficou super grande com 85 atividades. Maravilha, Arthur. Bom, Arthur, foi um prazer ter você aqui, então tenho certeza que essa entrevista auxiliou a que você, consumidor que está nos assistindo, entenda um pouquinho só sobre consumo consciente e também sobre a geração de resíduos. Eventualmente, se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo vai estar o e-mail de contato do Arthur para que você possa entrar em contato também se quiser participar da Semana Lixo Zero aqui de Joinville, que vai acontecer, como o Arthur comentou, no final do mês de outubro. Nós voltamos já com o terceiro bloco. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralcim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralcim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralcim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados.
Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Novos cursos UniaSelv, na Alpex. Engenharia, Educação Física, Gestão Industrial, Pedagogia, Administração, Contábeis, Gestão Financeira, RH, Logística e mais 40 cursos de graduação e pós. Aulas com professores em sala de aula uma vez por semana. Vem para a Alpex UniaSelv. Matricule-se já pelo site. Polos no Centro e Iririú. Graduação e pós é na Alpex. Há 20 anos realizando sonhos. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. E voltamos com o nosso programa Em Defesa do Consumidor. Você acabou de curtir a entrevista com o Arthur Rancati, que é da Semana Lixo Zero Joinville. Então, várias situações envolvendo o consumo consciente e também o lixo foram trazidas para você que está aí nos assistindo na telinha. Bom, Juan, vamos falar agora sobre um assunto interessante sobre as operadoras de telefonia. A gente sabe que dos cadastros de reclamações do PROCON, a gente tem o top 5, né? E os ocupantes desse top 5 são justamente as operadoras de telefonia. O top 4 do top 5 é telefonia. Exatamente. São os mais multados, são os mais reclamados dentro dessa perspectiva do consumidor. Lembrando que a gente está passando por um processo bastante exigente, bastante... travou aqui. Vamos voltar aqui. 3, 2, 1. Lembrando que nós estamos passando por um processo bastante exigente e também específico sobre uma das maiores operadoras de telefonia do nosso país, que vem passando por um processo falimentar. Então é algo bastante crítico e que certamente impacta em todo o mercado de telefonia. E aí, com base nessas situações, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telefonia, faz essa regulação entre o mercado de consumo e entre os fornecedores, que nós já falamos aqui em um programa anterior, sobre a função das agências reguladoras. Ou seja, a Anatel ela não existe para beneficiar o consumidor. A Anatel também não existe para beneficiar as operadoras de telefonia. Ela existe para poder regular, para poder mediar, a fim de que o mercado funcione de maneira harmônica, para que as operadoras tenham interesse em continuar fomentando o mercado de telefonia e para que os consumidores também tenham interesse em continuar adquirindo os produtos de maneira digna e de maneira justa, né, Juan? Com certeza. E como gera problemas, pessoal? Eu acredito que todo mundo já passou, todo mundo que está nos assistindo agora já passou por algum tipo de problema, seja com telefonia, com TV por assinatura, principalmente eu acredito por telefonia. Foi a história da portabilidade, foi a história também, meu chip, será que vai vencer, por que ou não? E vários problemas. E mandaram uma dúvida com relação a isso. A pergunta é a seguinte, seu João Fernando, a Fernanda e agora o João Fernando, tudo bom? Vamos lá. Eu fiz o cancelamento da minha TV por assinatura e os técnicos ainda não vieram retirar esse aparelho, esse modem. Como devo proceder? Isso acaba sendo muito comum, porque o modem, os equipamentos ficam em consignação. Eles não são locados, mas eles ficam em consignação porque eles são um objeto necessário para que o serviço seja prestado de maneira adequada. Não é possível que uma TV por assinatura ou até mesmo uma empresa que preste serviços da internet preste os seus serviços sem a existência de um modem ou até mesmo de um aparelho conversor para que faça a captação do sinal. Então, quando rescinde o contrato, é natural que a empresa faça efetivamente a coleta desse material. E, óbvio, como estamos falando de uma relação de consumo, cabe à própria empresa agendar o dia da coleta. Então, ela deve entrar em contato com o consumidor e dizer, olha, seu João,
preciso marcar um dia com o senhor para poder fazer a coleta desse material, desse modem, que não é da sua propriedade, me pertence, e aí marca-se um horário específico, faz-se a coleta. Esse é o procedimento. Vou fazer uma pergunta capciosa ao Gustavo. Gustavo, e se não forem buscar? Como proceder? Existe a possibilidade, aí sim, de se manejar uma ação judicial, a gente chama uma ação de consignação. Uma ação de consignação de modem. Então você vai consignar um modem para que a sua obrigação seja interrompida ali e passe a responsabilidade novamente da fornecedora. Na prática, no mercado, isso acaba não acontecendo, porque um material desse, um modem, custa aí 60, 70 reais no máximo. E aí acaba não compensando para o consumidor, principalmente, ingressar com uma situação dessa, até porque ele teria que contratar advogado para isso, todos os custos seriam maiores. E o interesse da coleta do material do modem é da prestadora de serviço, é da operadora. Seu João, respondida a sua pergunta, grande abraço ao senhor. Muito obrigado, Gustavo. E seguindo aqui com a situação da Anatel, né? Por incrível que pareça, nesse período, a Anatel ela teve uma diminuição na aplicação das penalidades às prestadoras de serviço de telefonia. E o que justifica isso? É porque entende-se que houve uma pequena melhora nesses serviços de telefonia. A gente sabe que, apesar de toda a situação macro envolvendo esse procedimento falimentar, uma das maiores operadoras de telefonia do nosso país, o serviço, segundo consta pela Anatel, vem se tornando um pouquinho melhor e vem importando em menos reclamações por parte dos consumidores. Isso não quer dizer que as operadoras de telefonia deixaram de ocupar o seu posto lá no topo da pirâmide de reclamações, mas melhorou um pouquinho, pelo menos nesse período, Juan. Muito bom. Bom, é para isso que estamos aqui. Sempre de olho em defesa do consumidor, principalmente nesses 5, no top 5, né? Porque todas as dúvidas que mandam são frequentes, pessoal. E a cada 90 dúvidas, 88 são telefonia ou TV por assinatura. Infelizmente, tá? Então, ficamos felizes com esse aumento da Anatel, com essa procura, ou no caso, com essa queda, né? Então, para nós é significativo. E também é bacana a gente lembrar que nos últimos 2, 3 anos houve a aquisição das operadoras de internet, das empresas de TV a cabo pelas empresas de telefonia. Então, praticamente a gente tem no mercado um oligopólio em ambos os setores, seja de internet, seja de TV a cabo e telefonia móvel. São as mesmas empresas que ocupam esses cargos. Antes a gente estava lá, tínhamos as operadoras de telefonia fixa, tínhamos as operadoras de TV a cabo e tínhamos as operadoras de telefonia móvel. Todas elas eram distintas. Agora houveram fusões no mercado. Então você pega a mesma empresa que faz o serviço de telefonia móvel, presta o serviço de telefonia fixa e presta o serviço de internet. Então, aglutinou tudo. E a TV por assinatura também. Por assinatura. Então, é algo bastante interessante que aconteceu nesse último período. Talvez isso seja uma explicação para essa situação da diminuição das penalidades aplicadas e da melhora do mercado nesse ponto. Mas isso é só uma especulação nossa, não é nenhum dado concreto que a gente possa passar para você que está nos assistindo. Perfeito. Bom, vamos falar sobre o próximo tema? Seu celular pode estar sendo espionado, certo? Você tem algum aplicativo dentro do teu celular que você não sabe ou nunca viu? É um tema muito interessante. Bom, nosso celular vive na nossa mão. Todas as empresas hoje que não estão no celular, isso também é uma constatação minha, que não estão na palma da mão, eu acredito que no mercado de 10 a 20 anos, chutando alto, não estarão mais presentes entre nós. Tá? Então hoje o celular virou um vício, uma compulsão, uma facilidade de negócios. Será que você está sendo espionado? Será que a tua esposa quer pegar alguma coisa? Ou será que é um hacker que está procurando seus dados bancários? É sobre esse tema que falaremos agora. Esse tipo de situação acaba acontecendo e é muito prejudicial, porque os celulares hoje eles têm câmeras, né? Seja uma câmera frontal, seja uma câmera que a gente utiliza como principal, e não somente isso, principalmente operações que são realizadas. Então as operações bancárias, quem é que hoje em dia não tem um app de banco no seu celular? Verdade. Então,
As operações bancárias muitas das vezes são realizadas através desse tipo de ferramenta. Essa facilidade está trazendo alguns perigos também. Um desses perigos é a invasão e a clonagem desses dados. Vocês já compartilharam uma tela no computador, onde você consegue ver em outra tela o que você está escrevendo agora? É isso que está acontecendo. Eles estão clonando por via de imagem, certo? E o que ocorre? Você consegue ver todo o passo a passo que o usuário está vendo. Você não, o hacker. Seja você abrindo uma conta, mandando uma foto, vazamento de nudes aconteceu e muito, incluindo famosos, pessoal. O famoso nudes por conta disso. Então, é muito importante manter essa atenção, verificar se realmente os sites que você vem acessando, as pessoas com quem você vem conversando nos apps de conversa, o famoso WhatsApp ou o Telegram, ou até mesmo o Facebook, são pessoas que realmente você conhece, são pessoas idôneas, para que você não surta, não acabe incidindo nessa situação de obter um vírus dentro da sua máquina, do seu computador, do seu smartphone, que possibilite que as invasões aconteçam. É muito comum. Perfeito. A gente tem aí, como você mencionou, Juan, no mercado, as pessoas que trabalham de maneira remota para poder nos auxiliar. Então, deu um problema no meu computador, eu não preciso levar até o técnico. Eu consigo passar a senha e ele faz o acesso remoto através também de alguns programas e aplicativos. Mas isso também pode ser utilizado pela via negativa. Então, envolvendo questões de consumo especificamente e principalmente com relação às instituições bancárias, às operações bancárias que são feitas, os pagamentos, as transferências. Como se proteger disso? Manter sempre a atenção redobrada, analisar todos os extratos bancários com bastante atenção e verificar se não tem operações ali que não são reconhecidas. Se alguma dessas operações não é reconhecida, a medida que o consumidor deve adotar, se constatar algum problema, alguma situação que destoe da realidade das operações que fez, é justamente comunicar a instituição bancária e também, Juan, não deixar de fazer um boletim de ocorrência, até para fins de comprovação de que isso efetivamente acabou acontecendo. E muitas dessas situações acontecem também com os cartões de crédito. Hoje a gente tem a figura do cartão de crédito sem ter o cartão em si. Você tem o número do cartão e tem a senha para poder utilizar. E acaba acontecendo situações bastante inusitadas. Eu mesmo já tive a oportunidade de ter operações realizadas em uma grande plataforma de comércio, e-commerce do nosso país, que gerou um problema. Acabaram adquirindo um produto em meu nome, com o meu cartão de crédito, e eu só fui descobrir depois, quando eu analisei a fatura do meu cartão de crédito e fiz a contestação perante a instituição bancária. Então, isso envolvendo o cartão de crédito, que é mais fácil de você perceber. Agora, situações envolvendo operações bancárias, transferências, pagamentos, isso já requer uma atenção maior, Juan. Vale algumas dicas, né? E uma dica muito simples. Pega o seu celular aí se já não estiver na tua mão. Tá? Na configuração do teu celular, vai ter alguns apps. Certo? Gustavo fala bonito, fala apps, mas eu falo apps, gente. Brasil, né? Então, até um abraço, passamos para a 8ª. O que ocorre? Você vai nesses apps e vê se você conhece todos eles. Caso você não conheça, vá nas configurações novamente, restaurar os dados originais do telefone. Cada aparelho terá um nome, mas a ideia é essa. Então, reconfigura o teu aparelho, começa do zero e caso tenha uma incidência, faça novamente, certo? E vale lembrar, teve conta clonada, teve algum desvio ou nudes, o famoso nudes, ou algo que te constrangeu, boletim de ocorrência e aciona judicialmente essa pessoa. Existem hoje delegacias cibernéticas que são preparadas para esse tema. Certo? Exatamente. Bom, estamos chegando mais uma vez ao fim do nosso programa em defesa do consumidor. E foi um prazer estar com você. Dúvidas que você possa ter, mande para o nosso e-mail de contato e nós faremos o possível para poder atender a sua solicitação. Juan, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa obrigado. Em defesa do consumidor. Semana que vem tem mais. Grande abraço e é uma honra estar com vocês. Até semana que vem. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar.
Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-99... Novos cursos UniaSelv, na Alpex. Engenharia, Educação Física, Gestão Industrial, Pedagogia, Administração, Contábeis, Gestão Financeira, RH, Logística e mais 40 cursos de graduação e pós. Aulas com professores em sala de aula uma vez por semana. Vem para a Alpex UniaSelv. Matricule-se já pelo site Polos no Centro e Iririú. Graduação e pós é na Alpex. Há 20 anos realizando sonhos.